Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, versículos 23 a 28, eu vou ler com você agora. Diz assim na versão que eu leio: Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Agora avança um pouquinho lá no capítulo 45 e vamos ler os versículos 1 a 12. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que me vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que vos falo. Até aí. Amém? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: as aparências enganam. Vira para o outro lado e diz: não se esqueça, as aparências enganam. A gente lê um texto da história de José, um texto muito sucinto, até porque a história começa ali 35, 36 e vai até 45, 47. Vai andando ali, vai falando muito sobre José, um texto muito extenso. Tem aí uma grande parte da Bíblia que fala sobre a história desse homem. Acho que todos já conhecem, pode ser que não profundamente, mas sabem que José era um jovem que teve sonhos, e quando ele sonhou, esses sonhos menosprezavam, entre aspas, os seus pais, os seus irmãos, e seus irmãos, com medo de perder aquilo que já tinham, então sonham e também buscam vendê-lo, para que ele saísse de perto. Ou seja, este problema eu vou tirar de perto de mim, vou mandar eles embora. E aí venderam José para os midianitas, mas não esperavam o resultado que aconteceu. No meio do caminho, José então na prisão, José como escravo começa a ser tocado por Deus. José começa a ter revelações de Deus, começa a revelar sonhos, primeiro na prisão, depois
do rei, do faraó, e isso começa a içá-lo como alguém importante no meio daquela sociedade egípcia. E por fim, José acaba se tornando governador do Egito. E em um determinado momento, como nós lemos agora, ele se depara com seus irmãos passando necessidade, a sua família passando necessidade, e ali então ele se vê no direito de poder fazer justiça, de poder dizer: você lembra o que vocês me fizeram? Agora é a minha vez. Mas por força de ser um homem de Deus, ao invés de fazer isso, ele reata com seus irmãos, manda trazer o seu pai, e ali ele demonstra o seu caráter de homem de Deus para com a sua família. Percebam que há algumas situações nessa rápida passagem que eu fiz pela história de José, porque isso duraram anos, ou durou anos, não sei. Muitas coisas podem ter acontecido. Muitas situações podem ter surgido nesse meio do caminho que tiraram a paz desse jovem, sim ou não? Até porque uma pessoa que é vendida como escravo não tem direito, não tem liberdade, não pode fazer o que quer, não tem a possibilidade de gerir a sua própria vida, não tem condições de fazer acontecer aquilo que sonha. Mas as circunstâncias vão acontecendo, e é isso que eu quero trazer para você nessa noite, porque às vezes as aparências enganam. Às vezes os nossos problemas nos levam a acreditar que Deus não está conosco, que não existe futuro, que a página 3 do nosso livro ainda não foi escrita, mas vai ser escrita por desgraça, porque a minha situação atual é uma situação que nunca vai se resolver, que as coisas que estão acontecendo parece que vão se tornar imutáveis e eternas, e eu nasci para ser um perdedor. Eu quero lembrar você nessa noite que essas aparências do mundo... Está fazendo um tu aí? Vocês estão ouvindo? Ou sou só eu que estou ouvindo aqui? Sou só eu aqui? Está fazendo tu? Então tudo bem. Sou só eu levo em paz. Está incomodando. Há algumas coisas no meio da nossa vida que acabam prejudicando o nosso caminhar, porque nós acreditamos que não vai dar certo. Que por conta de uma frustração que nós já tivemos na nossa vida, as coisas não vão funcionar, não vai dar certo, eu não vou tentar de novo porque eu já tentei e não deu certo. E aquilo começa então a fazer você retroagir e não avançar na presença de Deus. Aquilo começa a fazer você a pensar 10 vezes a fazer alguma coisa, porque parece que Deus não está abençoando a tua vida e a tua história. Às vezes nós vivemos situações, avaliamos essas situações, e por viver e por avaliar muito, por conta de um passado que nós tivemos, não pelo aprendizado, mas pelo medo, nós deixamos de viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Escute o que eu quero dizer para você nessa noite. Aquele menino, aparentemente tinha sido esquecido por Deus. Aquele jovem, aparentemente, tinha sido abandonado por aquele ao que os seus pais, seus avós, seus tataravós tanto ministraram acerca da existência e do poder do Altíssimo. Aquele jovem estava extremamente lançado no esquecimento. Perceba que um homem, um servo de Deus, você, hoje, na situação que você se encontra, não sei, às vezes financeira, às vezes na sua saúde, às vezes em alguma área da tua vida, possa estar pensando às vezes como José pensou: e agora? Eu fui vendido, estou vendido para essa situação, estou vendido para essa situação que me trouxe mal, para não dizer outra coisa. Estou vendido por uma situação que eu entrei, mas eu não queria ter entrado. Eu entrei por entrar e agora eu não consigo sair, não consigo ver um norte. Percebam que neste meio do caminho, nessa situação em que José é vendido, até ele chegar a governador, muitas coisas ruins e muitas coisas boas aconteceram. Nessa noite eu quero te lembrar e quero levar você ao entendimento
que tudo que você está passando, se é que está passando, se os seus sonhos estão sendo frustrados, se a tua vida ainda não alcançou o patamar que você acha que tem que alcançar, se a tua família ainda não se encontrou, se o teu emprego ainda não é o emprego que você sonhou, se quer você ter um emprego, se a sua vida ainda não chegou neste prumo espiritual, material que você sonha, eu quero lembrar você, Deus está contigo em todos os momentos, em toda a situação. Se você está lá embaixo, se você está em cima, se você está do lado, eu não sei onde você pode estar, mas eu sei que o meu Deus está enxergando você, eu sei que meu Deus está ouvindo você, eu sei que meu Deus está acompanhando você, Ele está dentro dessa situação com você. O fato dele não se manifestar, o fato dele não falar do jeito que você quer ouvir, não significa que ele não está com você. Escute isso, as aparências enganam, mas ele é eterno e justo para te abençoar no momento certo. Aleluia! Nós vivemos hoje pensando que Ele não está nos vendo. Nós vivemos hoje num mundo em que o nosso foco central são as coisas deste mundo. Eu tenho citado aqui que, por força de uma cultura religiosa, espiritual, que entrou nas igrejas neopentecostais, nós hoje vislumbramos mais as coisas materiais do que o céu. Para nós, uma igreja hoje tem que ser sinal de sucesso. Se um dia eu chegar aqui com um carro ruim, quebrando, de ônibus, a pé, roupa rasgada, no mínimo algumas pessoas vão pensar, o pastor está em pecado. Como é que pode ficar desse jeito um pastor? Tem intimidade com Deus. Porque nós temos uma cultura que foi lançada na nossa vida, que demonstra que as pessoas que estão ligadas a Deus têm que estar prósperas, têm que ser ricas, têm que ser abençoadas, porque fizeram algo para Deus e Deus tem que dar, escute, tem que dar algo para aqueles que fazem algo para Ele. Nós vivemos hoje um conflito de interesses. Deus quer nos abençoar e já nos abençoou naquela cruz, quando levou o seu filho e deixou lá, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! A bênção maior de Deus já aconteceu. O resto é resto. Só que nós estamos nesse paradigma. Se Deus dá, se Deus eu tenho que ser próspero. Se Ele é esse Deus todo-poderoso, eu também tenho que ser todo-poderoso. Estamos vivendo mais o evangelho da terra do que do céu. Queremos mais as coisas daqui do que de lá. Porque, poxa, pastor, mas é bom andar num carro bom, né? Morar numa boa casa. Como é bom comer num bom restaurante. Não estou dizendo que não é, não. É muito bom. Mas qual é a tua prioridade? Buscar essas coisas ou buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas te sejam acrescentadas? Às vezes nós estamos confundindo as coisas, porque para nós, Deus só existe se houver conquistas. Deus só existe se houver futuro próspero. Deus só existe se meu filho, ele se formar na faculdade, ele for abençoado, ele não sofrer nenhum problema. Deus está no negócio. Se surgem alguns problemas, eu começo a colocar minha fé em dúvida. Espera aí, tem coisa errada. Aonde nós estamos errando? Aonde será que José errou para ser lançado naquela cova? Aonde será que José errou para ser usado pelos irmãos, ser vendido pelos irmãos, como se nada tivesse acontecendo? E ainda fingem que ele morreu e entregam para o pai a túnica suja de sangue de um animal que eles mataram. Olha, até que morreu. Infelizmente, só encontramos a túnica dele para tentar justificar a venda. O que ele fez de errado? Aonde ele pecou? Aonde ele errou para chegar àquela situação? Eu quero perguntar para você, às vezes você coloca na sua mente que o teu erro é fruto de alguma situação, de alguma coisa. Um belo dia Jesus encontrou um cego e os discípulos perguntaram, quem errou? Ele ou os pais? Para ele ser cego de nascença. Jesus disse, nem ele, nem os pais. A cegueira dele é para a manifestação da glória de Deus. Escute o que eu quero dizer para você nessa noite. Não há motivo
É evidente que há algumas situações que nós motivamos e sabemos que motivamos para que a bênção não chegue no nosso lar. O jeito que nós conduzimos a nossa vida, o testemunho que nós damos, as atitudes que nós tomamos nos conduz a uma situação de bênção ou de maldição. Mas há tempos, há situações, há momentos em que você não fez por onde e situações acontecem. Às vezes dentro da família aparece alguém com uma enfermidade. E agora, do nada, meu Deus, como? Como aconteceu isso? No meio da família acontece um desemprego. No meio da família, um dos irmãos é vendido e é apresentado pelo pai como morto. Mas sabe, queridos, nós precisamos entender que o nosso tudo, a nossa emoção, o nosso dia a dia, o nosso papel de filho de Deus, não é ficar questionando as situações que nós sofremos e vivemos. Nós precisamos viver as situações pedindo a misericórdia de Deus para que aquilo mude na nossa vida, e não questionando e colocando a veracidade de Deus em xeque. Tem pessoas às vezes que se afastam do Evangelho, porque acham que Deus não é o Deus que está na Bíblia. Tem pessoas que não aceitam a Jesus porque há um crente na rua dele e que não dá testemunho de cristianismo. E você? Aonde você está nesse jogo? Há um conflito que precisa ser encerrado hoje. O conflito de que ou eu estou na presença de Deus, ou eu estou na terra. Ou eu quero Deus na minha vida, ou eu quero me afastar dele de vez. Ou eu preciso entender os propósitos dele para a minha vida, ou eu preciso afastar que ele existe. Porque não adianta ficar em cima do muro. Eu não vou pregar para você um evangelho do mais ou menos. Eu não vou pregar para você um evangelho do talvez. Olha, se você fizer, quem sabe. Não, a Bíblia é muito clara. Você precisa tomar uma posição nessa noite. José ficou preso, foi humilhado, eu não sei nem o que falar, ficou lançado, foi até injustiçado pela mulher de Potifar, falando que ele queria seduzi-la. Uma situação enorme. Aquele menino, quando ele pensava que ele ia ficar bem, ele caía de novo. E às vezes eu quero dizer para você que você passa isso na tua vida. Quando a coisa parece que está bem, acontece um problema. Quando parece que vai funcionar, volta a cair de novo. Quando parece que a situação vai aprumar, acontece uma outra situação. Ei, assim como aconteceu com José, assim como está acontecendo com você, o meu Deus não aparece não, quando só Ele quer. O meu Deus aparece pela justiça e pelo que Ele vai fazer na tua vida. Se você ficar firme, se você se orientar, se você firmar seus pés na rocha que é Jesus Cristo, fique ciente que uma hora você vai se tornar governador do Egito, uma hora você vai sair dessa cova, uma hora você vai olhar para aqueles que te acusaram e vai dizer: eu sou o governador, foi Deus que me colocou aqui, mas não foi para te humilhar não, Ele me colocou aqui para poder suprir a sua necessidade. Oh, aleluia! Pensa nessa situação, na frente dos seus agressores, na frente das pessoas que tinham vendido, na frente das pessoas em que ele tinha total poder de falar: guardas, prenda todo esse pessoal aqui. Joga tudo lá. Quanto tempo que eu fiquei? Bom, 5, 6, 7, 8 anos que eu fiquei. Joga para lá, põe eles na cadeia durante uns 8 anos aí. Eles vão entender o que é mexer com gente de Deus. Não. Ele simplesmente disse: você sabe por que Deus fez isso comigo? Para suprir a fome de vocês, miseráveis. Porque um dia Deus ia me usar para o coletivo, não para o individual. Ei, Deus quer te usar para uma grande obra, mas não é para te abençoar só você, não. Não pensa você, enquanto você está pensando só em você, Deus deixa de te abençoar. O dia que você começar a pensar em você, no próximo e no próximo, a hora que acontecer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Deus começa a derramar sobre a tua vida uma bênção sem medidas. O dia que você tirar de dentro de você o teu egoísmo, o teu eu, isso é meu, isso eu não abro mão, isso é para mim, isso deu só para mim, isso é para eu gozar, isso somente eu vou viver. Deus não vai levar você aonde Ele quer te levar.
E posso dizer para você que aonde Ele quer te levar é muito maior do que esse teu sonho limitado que você tem. Você está sonhando no quê? Uma faculdade, um carro, uma casa? Eu quero bens, 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 bens. Deus tem muito mais para te dar. Muito mais para fazer você ser honrado nessa terra. Muito mais para você ser alguém que você nunca sonhou em ser. Porque Ele honra a vida daqueles que querem estar perto dEle. Mas enquanto você pensar, fizer conta para estar perto dEle, esquece. O meu Deus não é Deus de matemática. O meu Deus é Deus de coração e de deliberação. O dia que você tiver um coração como aquele jovem, para você receber a tua bênção e dizer, isso não é meu, isso é para mim e para aqueles que estão ao meu redor, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Tem coisa que você não entende, mas eu quero dizer para você nessa noite, José parecia ter perdido tudo, mas só estava começando a história dele para Deus. Você pensa que você perdeu tudo ou que você não tem futuro, mas eu vou dizer para você, Deus só está começando uma grande história na tua vida. Deus só está começando algo que você sequer pensa onde você vai chegar. Quando Daniel foi lançado naquela cova, por ele não ter se curvado perante deuses pagãos, por conta de um decreto do rei, quando ele chegou lá dentro, eu fico imaginando que a perna dele devia estar assim, falar, ai meu Deus, por que eu confiei tanto? Tu acha que não dá medo, não? Tu acha que ele não ficou nem... Você acha que ele foi o quê? Com a cabeça altiva? Cadê o leão? Quero ver. O bicho lá de longe. Tá pesado hoje, hein? Tava nervoso. Meu irmão, ele deve ter ido a pulso, olho fechado. Falar, ai, oh Deus de misericórdia. Ele nunca tinha visto alguém ser livrado como ele foi. Ele nunca tinha visto alguém, porque ele fazia parte do governo, alguém chegar naquela cova e sair ileso dali. Ele nunca tinha visto uma situação em que pessoas pudessem pela fé chegar ali e sair daquela situação como se nada tivesse acontecido. Mas o meu Deus é fiel, aleluia. Ele não precisa que você entenda como é que vai ser essa situação. Ele precisa que você confie. Ele precisa só que você fale, Deus, essa situação está perdida. Não está não, eu estou contigo aí. Ah, mas eu nunca vi alguém se livrar desse negócio. Mas fica tranquilo que você vai ser o primeiro então, em nome de Jesus. Ah, mas acontece que está tão difícil, não tem problema não. Eu sou o Deus das causas impossíveis. Se você pensa que não dá, já está resolvido, eu estou contigo. Agora a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Sabe quando eu vejo ali Jó, o que Jó plantou para acontecer o que aconteceu com ele? Plantou nada. Pelo menos pela história bíblica. Não há referência de que ele era um mau religioso, que ele era um mau pai, que ele era um mau esposo, um mau patrão. Não há referência nenhuma que aquele homem tenha feito alguma coisa para que Deus permitisse que o diabo tocasse só em algumas coisinhas dele. Ou seja, matou a família toda, exceto a mulher rixosa. Matou os bens, tirou todo o gado, todos os camelos, matou os empregados, deu uma enfermidade. O que ele fez para permitir, para Deus permitir que ele fosse tão atacado? Nada. Mas ele foi. Mas quando nós estamos com a nossa fé envolvida, e olhe que pelo texto bíblico, ele não tinha uma fé tão envolvida, ele era uma fé religiosa e não uma fé espiritual. Ele estava tão envolvido nas coisas religiosas que quando aconteceu tudo isso, ele viu a mão de Deus, ele falou, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas depois do que aconteceu na minha vida e ele restaurou, hoje eu conheço Ele de contigo andar, de com Ele andar. Tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que acontecem, e eu não estou dizendo que o sofrimento é bom. Eu estou lendo um livro que o autor diz assim, olha, o sofrimento é bom.
Há pessoas que testemunham que depois do sofrimento, pararam para avaliar melhor a coisa. Ele deu um testemunho que ele sonhou que a família inteira dele morreu. Foram dizimados. Ele acordou, ele já foi abraçar todo mundo. Oh, vem cá, eu te amo tanto. A partir daquele dia, ele nunca mais deixou de falar que ama a família. Olha como foi bom passar na cabeça dele que a família dele poderia morrer. Às vezes há alguns sofrimentos que nós passamos, algumas situações que nós passamos na nossa vida, que a gente quer desistir, a gente quer jogar tudo no lixo, a gente quer falar chega, mas Deus está aprimorando a tua fé naquele momento. Tem coisa que se você não passar, você não vai ficar mais pertinho de Deus. Mas Deus te ama tanto, Ele quer você tanto perto dEle, que Ele permite acontecer isso, só para você vir para ficar pertinho dEle. Só para você vir para ter a presença dEle na tua vida, restaurando aquela situação, a tua casa, e te fazendo mais do que vencedor. Eu falava ontem na reunião com os obreiros que a Europa é um dos continentes mais ricos do mundo, se não o mais. Não sei se a América ganha, mas a Europa, a China também, eu acho que não tem. Mas a Europa é um continente riquíssimo. E ali, pessoas são extremamente céticas perante a fé. Elas não aceitam Cristo como Senhor e Salvador. Porque não tem necessidades. Não há necessidade financeira. Não há ali naquelas pessoas o desejo de acreditar em algo, porque acreditar para quê? Vou abrir mão da minha vida para quê em algo se eu já tenho tudo? Olha como a igreja, de certa forma, prega um evangelho mentiroso. Porque perceba que as pessoas que não têm necessidade são mais difíceis de ser alcançadas por conta disso. Porque entenderam que a pregação do evangelho é para suprir necessidades e não para trazer vida eterna. Olha onde a gente está chegando, e se a gente não abrir os olhos, mas de uma forma bem gigante, a gente vai entrar nesse mesmo problema. As pessoas pensam hoje que levar a Cristo é sinônimo de pedir 10% de dízimo. As pessoas pensam que entregar Cristo num evangelismo é dizer, eu preciso do seu dinheiro. Está tão difícil hoje de pessoas na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, serem evangelizadas por conta disso. Vou contar um segredo para vocês. Na Europa, por exemplo, dificilmente pastores conseguem pregar em igrejas grandes. Tamanho os problemas que pastores de 10, 15 anos atrás foram para lá só para receber em euro e fazer festa, que geraram na vida daquele povo. Hoje as igrejas, para você pregar lá, é a igreja de outro brasileiro que está lá, que entende o teu linguajar, para você poder pregar. Porque senão, não entra. Por quê? Porque nós colocamos uma semente ruim lá, plantamos uma semente de que é importante dar e dar mais. E pessoas às vezes não eram supridas daquilo que se prometia. Está na hora da gente mudar esse quadro. Jesus Cristo não veio para te dar carro, casa. Jesus Cristo não veio para te fazer rico. Jesus Cristo não veio aqui nessa terra para poder falar, olha, tem o Banco Jesus de Nazaré. Deposita lá que você tem um dividendo, você tem lá um lucro fora do comum. Deposita, não. Jesus Cristo veio única e exclusivamente para dizer para você, se arrependa dos teus pecados. Entenda o meu propósito contigo que eu estou deixando nessa palavra. E venha morar comigo eternamente, aleluia. O convite que Jesus te faz nessa noite é esse. Esqueça do teu patrimônio, esqueça das coisas que te fazem bem nessa terra, porque isso você não vai poder levar para o céu. Lembre-se só de uma coisa, que existe um Deus que pode mudar a tua história, pode te fazer diferente. Ei, marido, Ele pode te fazer um marido diferente. Esposa, Ele pode te fazer uma esposa diferente. Meu Deus tem poder para fazer isso, para mudar a tua história, para te dar temperamento controlado, para te fazer ser diferente dentro do teu lar com os teus filhos. Esse é o evangelho de Jesus, que nem tinha sido pregado ainda para José, mas que José já tinha arraigado no teu coração. Pode acontecer o que for, não importa. Eu vou seguir o que Deus determinou, a minha bênção, o meu coração limpo.
Entenda, por exemplo, o que aconteceu com Jesus. Homem santo, puro, nascido de uma virgem, para evitar que o homem pudesse conduzir o pecado sobre ele, vem ao mundo. E no mundo, então, ele fica 30 anos, só olhando, observando a hora certa de iniciar. E dos 30, 10% ele usa para poder fixar o seu evangelho na terra. Por 3 anos ele vai, e vai, e vai. E ontem nós vimos aqui algumas fotos, Mar da Galileia, Tiberíades, Cafarnaum, onde ele ministrava, Monte das Bem-aventuranças, Monte das Oliveiras, Jerusalém. Como funcionava? Sabe, um homem que veio puro para fazer o bem, para trazer uma mensagem de amor para um mundo que estava caótico. Eu quero dizer para você que o mundo não está caótico hoje, não. Ele já vem caótico há muito tempo. Deus só está permitindo que isso aconteça para que ele possa alcançar um número maior de pessoas para levar para o céu. Deus só está permitindo que fique caótico. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre Stephen Hawking. Alguém conhece? Aquele físico, cientista que tem aquele problema degenerativo, fica numa cadeira de rodas, um crânio, um cérebro abençoado. E ele estava dizendo assim, olha, o mundo não passa de 100 anos. Ele vai ficar insustentável. Não há condição de sobreviver daqui a 100 anos. Gerações, tomem cuidado. Ele dizia isso. Daqui a 100 anos, provavelmente vamos ter falta de energia. A água vai ficar escassa. Problemas relacionais, uns matando os outros. Por quê? Porque quando há necessidade, eu estou com fome, eu como quem está do meu lado. Porque a situação vai exigir esse tipo de coisa. Coisas vão acontecer em um momento muito próximo na tua vida. Se você não orientar a tua vida espiritual a partir de hoje, eu não sei se vai dar tempo. Se você não ensinar os teus filhos a viver nos caminhos do Senhor, eu não sei se vai dar tempo. Porque se os seus filhos não transmitirem para os seus netos o mundo de Deus, o reino de Jesus, eu não sei se vai dar tempo. As coisas estão ficando afuniladas. E para José não foi diferente. Jesus passou, foi crucificado. Na sua crucificação veio a ressurreição. Prova maior do que ele veio é a ressurreição. Você conhece alguma prova que ele ressuscitou? Tem na Bíblia aí alguém que viu a ressurreição dele? Há relatos na Bíblia que viram ele depois de ressurreto, mas ninguém viu o momento da ressurreição. Ninguém viu, os guardas que estavam ali guardando o corpo estavam dormindo. Ninguém acompanhou a ressurreição. Nós temos fé que ele ressuscitou. Até nisso Deus, nos mínimos detalhes, quer que nós tenhamos fé. Porque se tivesse tudo mastigado, você não estava exercendo a tua fé hoje. Se tivesse tudo na mesa, eu quero dizer para você, entenda os seus desafios como um aprimoramento da tua fé. Entenda os seus desafios como algo que vai passar. Mas se você tiver fé, quando passar, você vai estar cada vez mais fortalecido por essa fé. A Bíblia diz, o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Teu choro pode estar nos teus olhos, você deve estar com olheira de tanto você chorar, mas a alegria está chegando porque está amanhecendo o dia. As coisas estão mudando na tua vida. As situações parecem impossíveis, mas o meu Deus começa a clarear. Aleluia. Ele permite que situações aconteçam para você estar mais próximo dele. Seu problema não é igual ao meu problema, que não é igual ao problema dela e nem dele. Só temos problemas diferentes. Porque também, segundo a palavra de Deus, diz que nós não teríamos peso maior do que possamos carregar. Até nisso Deus é sábio e misericordioso. Há problemas que nós não conseguimos enfrentar, porque somos fracos emocionalmente, fisicamente às vezes.
Eu fico pensando às vezes, se eu saio num navio e naufraga, no meio do mar, eu não vou ter vontade de nadar, não. Fala, Senhor, te entrego o meu corpo. Leve em paz, porque mar, estou morto. Essa vontade de sobreviver, né, ali, boiando, não vou ter. Fico pensando, não vou ter. Então, provavelmente, eu não vou ficar no meio do mar, ilhado, com uma boia. Porque Deus sabe que vai me levar ali naquele momento. Eu falei, mas Deus, afogado vai ser um negócio meio esquisito. Manda aí um helicóptero, né? Coisinha mais top. Tem coisa que você não consegue suportar, mas o meu Deus não permite que aconteça. Se você está passando e você vai suportar em nome de Jesus. As aparências podem até te enganar, mas a certeza que Ele é nas nossas vidas não te engana. As aparências na tua vida que parece que não vai dar certo, parece que Deus não existe, parece que não vai acontecer, parece, são setas do inimigo na tua mente, no teu coração, para tentar atingir a tua fé. Não permita que as situações desse mundo tirem a tua fé. Não permita que os problemas que você pode estar vivendo te afastem da presença de Deus. Não permita que os 30 segundos iniciais de uma discussão te façam fazer aquela discussão uma outra discussão. Centre, pense, respire. Não tome atitudes que vão te levar, às vezes, para um problema muito grave. Eu ouvi de uma pessoa, falei ontem e vou repetir aqui, que dizia que estava com um problema na sua família. E essa pessoa dizia, existe uma situação, e essa pessoa conhece uma outra pessoa que diz que por R$3.000 resolve esse problema. O que você acha? Eu disse, pelo amor de Deus, se afasta disso. Essa seta do inimigo vai te afundar. Mas eu preciso ver a minha família feliz, aquela pessoa está infernizando. Inferno maior você vai viver se você fizer isso. Você vai tentar resolver uma situação agora, mas vai gerar uma série de transtornos depois disso. Não é assim que se resolve o problema. Mas a minha filha, leva ela no psicólogo, traz ela na igreja. Mas estenda a sua mão e peça a misericórdia de Deus para a tua vida. Há situações que nós queremos resolver do nosso jeito. Há situações que nós queremos resolver da nossa forma, com o nosso físico, com o nosso muque. E não funciona. Tem coisas que a gente vai falar e fala, pastor, agora já aconteceu, e agora? Eu falei, agora é orar pela misericórdia de Deus, porque quando você fez, você não pediu a presença de Deus para fazer. Ele está contigo em tudo, por que você não chamou Ele para te dar paz para fazer isso? Não faça. Peça a misericórdia de Deus. Sabe, José, depois que passou tudo aquilo, ele foi levado ao governo do Egito. Homem de confiança de Faraó. Ele saiu de baixo, às vezes com um problema como o seu hoje. E para ele, naquele momento, não teria solução. A vida dele, para ele, era, sei lá o que vai ser de mim. Vou ser preso. Mas aonde ele estava dando testemunho. Aonde ele passava, ele deixava testemunho. E sabe o que acontece? Quem faz testemunho, Deus usa no meio do problema. E aí começou a usar aquele menino. Começou a usar. E o bem de Deus veio sobre a vida dele. Não há como você ser bendito se o Deus bendito não estiver com você. Não há como você viver maravilhas de Deus se o Deus das maravilhas não estiver com você. Nada que você viva nessa terra que te faça sorrir, te faz sorrir de uma forma permanente se Deus não estiver com você. Você pode até sorrir dentro de um baile, de um bar, de uma situação de prostituição, pornografia. Você pode até ficar feliz momentaneamente. Mas o meu Deus não está naquilo. E quando você terminar nas drogas, na bebida, você vai voltar e você vai lembrar que o Espírito Santo assistiu tudo aquilo que você estava fazendo.
E da mesma forma que você vai começar a chorar naquele momento, ele já estava chorando quando te viu fazendo aquilo que você não deveria ter feito. E o teu remorso, o teu rancor vai ser muito maior do que você pensa. Quando Jonas escolheu ir a Nínive pela segunda vez, quando ele voltou atrás, depois que ele saiu do peixe, ele foi lá e por força da palavra dele, 120 mil pessoas em média foram convertidas. 120 mil pessoas foram salvas pela sua atitude. Sabe, meus queridos, as aparências podem enganar você, mas Deus é contigo. Ah, eu errei, pastor, agora eu não sei como é que vai ser, provavelmente não vai dar tempo. Vai. Hoje é dia de você retomar a tua vida com Deus. Não tem tempo, não tem hora. Tenha a situação. E se você saiu da sua casa para vir a este lugar nessa noite, Deus está restaurando a tua casa, o teu altar. Deus pode mudar a tua história hoje. Deus pode refazer o que está caído. Às vezes você está aí só a capa, né? Só por fora, por dentro está moído, coração trincado. Está pensando já quando vai chegar em casa, ou está pensando na segunda-feira como vai pagar a conta, ou está pensando na terça como é que vai resolver aquela situação, ou na quarta se vai haver ou não a porta de emprego aberta porque você precisa trabalhar. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que as aparências hoje para você podem te demonstrar que nada vai dar certo. Mas o meu Deus está dizendo para você, se você hoje vier, eu te abraço. E nós vamos passar junto esse problema. Nós vamos caminhar junto. Eu vou chorar contigo junto. Mas daqui a pouco eu vou tirando os espinhos, vou abrindo o campo. E você vai ver o foco central. Você vai ver o teu sucesso. Você vai ver que vai valer a pena. Você vai ver que eu posso mudar essa situação. Porque eu sou Deus da tua vida. Aleluia. Se você puder, fique de pé neste momento. Aleluia. José venceu, Jonas venceu, Jó se manteve firme e venceu, Daniel com medo, saiu de lá ileso, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram daquela fornalha da Frozen, gelados, baixaram o grau do negócio. Qual é o teu novo testemunho hoje que Deus quer fazer? Ricardo, é mais do que vencedor, é hoje. Elizabeth, é hoje que Deus te toca e muda a tua história. Quem é o próximo hoje que vai fazer parte desse hall de escolhidos de Deus para um novo testemunho de bênção nessa noite? Deus quer te usar. Deus quer fazer de você hoje um grande vitorioso, aleluia. Não é marketing para Deus te ver só no lodo. Não faz bem para o Evangelho pessoas que são crentes só viver na desgraça. Mas a desgraça tem que passar pela nossa vida em um determinado momento, para a gente aprender que Ele é Deus. Eu não sei se você já passou. Se você não passou, peça a misericórdia de Deus, para ver se você fala, Deus, eu entendi, me livra disso, eu já entendi, não preciso passar. Eu já passei, às vezes passo, mas eu estou vencendo. Você está passando, Deus está escrevendo uma nova história no teu livro. O livro da tua vida está apagado, não tem nada escrito na página do dia de amanhã. Você pode ajudar Deus a escrever. Você pode fazer Deus escrever a tua vida nessa noite de uma forma diferente. Eu li aqui alguns testemunhos porque a palavra de Deus nos disse. Eu não sei como vai ser na eternidade. Não sei como é que Deus vai tratar a gente. Eu não sei se num futuro muito distante vai ter uma nova terra. E quem sabe nós seremos os ministros dessa nova terra. Quem sabe Deus vai nos usar de uma outra forma para levar adiante aquilo que nós confiamos um dia. Mas hoje, aqui nessa terra, aqui no Brasil, São Paulo, na rede de fé, nós precisamos ter um desafio a ser vencido, que é a afirmação da nossa fé que vai dar certo. Deus não escreveu à toa o que Ele escreveu. Ele não permitiu que todos esses homens que passaram por isso, passassem por esses problemas.
Ele não é menino para deixar você sofrer à toa. Ele está forjando um caráter espiritual na tua vida. Se você hoje precisa entender melhor isso, coloca a mão no seu coração. Se você nessa noite precisa estar mais perto de Deus para dizer: Senhor, que testemunho lindo de José, de Jonas, de Daniel. Eu quero ser um testemunho teu também, Senhor. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos e começa a pedir isso para o Senhor. O meu Deus pode atender os teus pedidos. Se você precisa ficar pertinho de Deus hoje, porque você ainda não aceitou Ele como Senhor e Salvador, se você ainda não entendeu que Jesus veio aqui em carne, para em carne desfazer as obras do diabo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você nessa noite. Se você precisa hoje ficar pertinho de Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você às vezes se distanciou do Evangelho, puxa, eu já entendi, já levantei as minhas mãos um dia, mas eu ainda não tive vontade de voltar. Meu Jesus está dizendo para você, hoje é o dia. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite. É momento de estar perto de Deus. Nós não sabemos como vai ser o amanhã, mas nós sabemos que vai haver um amanhã diferente se nós tivermos Jesus ao nosso lado. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Não perca hoje a oportunidade de estar perto de Deus, estar perto de Jesus. Aleluia! Coloca a tua vida nas mãos de Deus nessa noite. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, aleluia. Não há não para a tua vida. Que Deus não possa colocar um ponto final e dizer um sim. Aleluia. Quando tudo diz que não, nome, ou parece que o mar aleluia. Não vai se abrir. Aleluia. Sei que não estou só. Glórias ao teu nome santo e fiel, e o Jesus. que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Venha em meu favor. Vem conosco, Senhor. E cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Aleluia. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus é fiel, aleluia. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz, Senhor, em nome de prevalecer. Visita os teus filhos essa Deus do noite. impossível. Visita, Senhor. As aparências podem até enganar, mas o Senhor é conosco, Pai. Que eles possam entender melhor os teus propósitos, Senhor, a partir de agora. Aleluia. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Não há mal que dure para sempre, Pai. Em nome de Jesus, visita os teus filhos, Pai. Visita cada situação nessa noite. Visita, Senhor, cada situação que tem tirado o sono, Senhor. Ah, Deus de poder, visita os teus servos, Senhor, para que eles possam fazer morada com o teu Santo Espírito, Pai. Escreve um novo testemunho na vida de cada um que aqui está. Escreve uma nova história, Senhor, aleluia. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Meu Deus, aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
está neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela: o Deus do impossível, o Deus que marcou José, o Deus que marcou Jonas, marcou Daniel, Deus que marcou Sadraque, Mesaque, Abdinego, o Deus que enviou Jesus está neste lugar. As aparências podem até enganar, mas nessa sua situação, o meu Deus já entrou com providência. Confie. Olha para ele e diz: confie, creia, se levante. Não há deserto eterno, mas há uma bênção te esperando, porque Ele é eternidade. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Nada sou, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ensina-me a adorar por quem Tu és. Na unção desse louvor vou triunfar. Deus poderoso.
ti, Jesus, poderoso Deus. Aleluia.